Olá a todos, sejam bem-vindos à nossa live. Essa live ela tem por objeto a cultura italiana e nós temos esse blog de cultura italiana dentro da Parliament Italiano e você está conosco nesse momento aqui. Nós estaremos nesses minutos que irão seguir aqui para podermos conversar um pouquinho sobre o turismo na Itália, sobre a língua italiana, sobre o ensino da língua italiana, sobre as características da língua italiana e também o que diferencia o italiano do português e o que aproxima o italiano do português. Isso é o que será objeto da nossa aula de hoje. Essa é uma aula gratuita do nosso curso Parliamo Italiano, que estamos trazendo para vocês, para que vocês possam compreender como é o nosso curso, para que exista também um momento de responsabilidade social da Parliamo Italiano, de oferecer o conteúdo da cultura italiana para a população brasileira. Essa é a nossa missão. A nossa missão é trazer um curso de italiano para que as pessoas possam ter, através da língua italiana, acesso à cultura italiana. E o ponto central para que nós possamos construir o método desse curso é justamente o acesso à cultura italiana. Certo? Então, um abraço a todos. Nós vamos trazer aqui o nosso ambiente para que vocês possam participar dessa nossa aula. E nossas tarefas de hoje são as seguintes. Nós vamos apresentar o quadro europeu de referências das línguas para que vocês possam entender como que o Parliament Italiano pode auxiliar as pessoas a construírem as habilidades que são necessárias para provas de proficiência, sobretudo da cidadania, e também para que você possa ter certeza de que está comprando um produto que vai entregar para você exatamente aquilo que é exigido para cada nível, para o nível básico, para o nível intermediário, para o nível avançado. Tá? Vamos, nesse sentido, apresentar o método Parliament e nós vamos trazer o objeto da nossa aula, que é algumas dicas básicas sobre a língua italiana, para que você possa compreender a estrutura da língua italiana, e algumas dicas básicas de turismo na Itália. Nesse sentido, o objetivo da nossa aula é aquele de apresentar inicialmente o quadro europeu e como o método Parliament se encaixa dentro do aprendizado da língua italiana, levando em conta essa referência para as línguas, e também apresentar a estrutura básica da língua italiana e os aspectos principais da geografia e do turismo na Itália. Quem sou eu? Sou o professor Jefferson Crescencio Neri, sou professor doutor em Direito. Eu frequentei a Itália, passei um tempo na Itália, frequentei durante 4 anos e eu sou fluente em italiano. Eu já publiquei artigo em italiano, eu já também traduzi artigos do italiano para o português e também tenho um conhecimento cultural da Itália, um conhecimento também pela minha formação de mestrado e doutorado ligado ao patrimônio cultural e, portanto, tenho assim como contribuir com esse aspecto de ter um conhecimento cotidiano, por conhecer os aspectos culturais do patrimônio cultural da Itália e também por ter vivido na Itália, compreender o cotidiano, compreender o modo de falar italiano do mais simples no dia a dia, na convivência com as pessoas, mas também do mais refinado em ambientes acadêmicos, apresentando trabalhos, como já tive essa oportunidade de fazer. Né? Nesse sentido, trago para vocês agora os níveis que fazem parte do quadro europeu para as línguas. Tá? Esse quadro europeu ele envolve os níveis A1, A2, B1, B2, C1, C2. Ele é igual para todas as línguas. Todas as línguas como parâmetros, é utilizado como parâmetro este quadro europeu, o quadro europeu para as línguas.
Isso envolve alguns aspectos desse quadro europeu. Primeiro, conhecer estruturas, usar expressões e se comunicar. Então, nesse aspecto de conhecer estruturas, o nível A1 observa as estruturas básicas das frases e das orações. Uma gama básica de expressões ainda muito simples, e a possibilidade de trabalhar alguns detalhes pessoais e comunicar algumas necessidades. O nível A2, por sua vez, ele traz um padrão limitado de frases ainda memorizadas, que quando a gente começa a aprender uma língua, nos cursos de língua, muitas vezes a gente se depara com essas frases memorizadas, que fazem com que entendamos pela memorização como é a estrutura daquela língua para que nós possamos comunicar o básico. O tipo de expressão que é utilizado, portanto, é aquela expressão cotidiana, ainda com possibilidade de maus entendidos e de colapsos. O que é colapso? É quando falha, você não consegue trazer uma palavra e o discurso bloca, a palavra bloca e você não consegue completar a frase, né? E também aquilo que se comunica são situações geralmente previsíveis e memorizáveis. Diferente do nível intermediário, quando as sentenças elas são suficientes, mas ainda com algum limite léxico, ou seja, ainda não se sabe todas as palavras da língua, já se começa a estruturar melhor as sentenças, mas com algum limite em termos de léxico. E o tipo de expressão é aquela articulada, mas com uma certa hesitação, ou com alguma possibilidade de rodeio, exatamente pela dificuldade do léxico, né? Acaba se rodeando para tentar chegar na palavra correta que se quer comunicar, e imprevistos, e também a possibilidade aqui já de comunicar ideias abstratas, por exemplo, falar de filmes, de músicas que ouviu, né? E diante de um imprevisto poder superar uma comunicação diante de um imprevisto, coisa que no nível A1, A2 ainda não é possível, porque aquilo que se tem são frases memorizadas e não a utilização mais livre da estruturação da língua. O nível B2, por sua vez, trata de sentenças complexas, em geral, do nível gramatical. Ao chegar no nível B2, já se tem tudo o que é necessário do ponto de vista gramatical. E aí também, no que diz respeito a expressões, essas expressões elas são articuladas sem uma busca visível de palavras, a pessoa já consegue se comunicar sem dar a entender que está procurando por uma palavra, né? E já consegue trabalhar com descrições e também com algum nível de argumentação mais clara no nível B2. O nível C2 é exigido dele que amplie-se uma gama de estruturas. Então, ele conhece essas estruturas e no nível B2 ele amplia essa gama de estrutura, sobretudo tendo um acesso maior aos conteúdos da língua italiana, através de textos, através de músicas, através de filmes. Esse domínio da ampla gama de estruturas da língua italiana, nos diversos modos de falar, traz esse conhecimento, né, dessas estruturas, e também no que diz respeito à expressão, a formulação flexível sem ter de restringir, e também a exploração mais flexível, ou seja, é possível expressar-se de modo mais maleável, utilizando diversos tipos de estrutura, porque já se sabe e já se tem um domínio dos diversos tipos de estrutura, né? Se pode comunicar várias formulações de pensamento e trazer pensamentos mais precisos com diferenciação e eliminação de ambiguidades, e também a possibilidade de trabalhar com ênfase do discurso, já conseguir trazer um discurso dando uma ênfase num ponto que se quer dar uma ênfase, né? Isso tudo é característica desses níveis, o que é exigido para cada um desses níveis. E também levamos em conta no nosso curso
o perfil da língua italiana específica para esses níveis contemplados no quadro europeu. E esse perfil da língua italiana, a Universidade per Stranieri de Perugia, ela trabalhou e trouxe para o que é exigido nesse quadro europeu alguns elementos que são importantes. Primeiro, algumas funções linguísticas. O que é exigido em cada nível no que diz respeito ao interagir nos ritos sociais, o interagir quanto a atitudes, atividades e ações, o interagir quanto a emoções e sentimentos, o interagir quanto a opiniões e atitudes, e o interagir sobre informações, e também o modo de estruturar as frases em cada nível. Também temos aqui as estruturas gramaticais, que envolve o léxico de 1000 palavras essenciais em cada nível. Na verdade, podemos identificar dentro desse perfil da língua italiana, o léxico de 1000 palavras essenciais para os níveis A1 e A2 e 1000 palavras essenciais para os níveis B1 e B2. Eu digo aos senhores que já com esse léxico do nível A1 e A2, é possível ter as palavras essenciais da língua italiana tranquilamente, que temos aí exatamente uma consequência de que os substantivos mais abstratos, que são consequência destas palavras iniciais, desse léxico de 1000 palavras essenciais, já está presente dentro também dessas primeiras palavras. As palavras que advêm no nível B1 e B2 são consequência do conhecimento dessas primeiras 1000 palavras. Por isso que eu digo para os senhores que as 1500 palavras essenciais até o nível B1 já trazem um domínio assim, razoável de tudo que é necessário, o mais necessário para o domínio das estruturas da língua italiana no que diz respeito a vocabulário. Tá? No que diz respeito a estruturas gramaticais, para cada nível existem artigos, nomes, adjetivos, pronomes, verbos, a utilização dos tipos verbais em específico e também, portanto, as preposições, os advérbios e as construções das frases para cada um dos níveis dentro do perfil da língua italiana. Isso, meus amigos. Então, agora nós vamos explicar um pouquinho como que o método de Parliamo-te italiano ele pode auxiliar você a poder ter um domínio desse perfil da língua italiana. Bom, primeiro ponto a porta de entrada para a língua italiana esse momento aqui e outros momentos que teremos dentro do curso de dos cursos de Parliamo-te italiano, que é o acesso ao aspecto cultural da cultura italiana. Porque a cultura é onde se desenvolve a língua. A cultura é onde ocorre a linguagem propriamente dita. E é no âmbito cultural italiano e a partir do conhecimento cultural da Itália que é possível também abrir o conhecimento da língua. E o conhecimento da língua, ao mesmo tempo, ele também abre a possibilidade para que haja um conhecimento maior da cultura italiana, que tem esse instrumental da língua como o seu substrato. Então, a cultura é a porta de entrada do método Parliamo-te italiano. E é por isso que as primeiras aulas iniciam exatamente como por essas lives, através do conhecimento cultural. No que diz respeito à mesa, nós estávamos trazendo para os senhores o método Parliamo-te italiano, estávamos dizendo para os senhores que os elementos desse método envolvem um aspecto cultural, primeiro ponto, e a partir daí, trabalhando o aspecto do léxico, do vocabulário que é necessário para o conhecimento da estrutura da língua italiana e a construção das frases, né? Através do aspecto gramatical. Então, nós teremos em cada módulo dos nossos cursos um eixo cultural, com lives como essa, trabalhando o aspecto cultural da Itália, um eixo gramatical, com o aspecto do léxico e também da construção das frases através da gramática, e um eixo expressivo, onde aquelas funções linguísticas que apresentei para os senhores ainda há pouco, elas serão explicitadas através das expressões
idiomáticas que serão utilizadas para conferir a fluência através do conhecimento dessas expressões da língua italiana que são utilizadas no dia a dia. Nesse sentido, os instrumentos que são utilizados para o aspecto cultural são lives de interação social, como essas que estamos tendo agora. Também, no que diz respeito ao aspecto gramatical, a exercitação de habilidades por meio de uma plataforma interativa. Eu vou aproveitar para mostrar a plataforma interativa para os senhores. Vamos ver aqui se a gente consegue ter acesso à plataforma interativa. Infelizmente, não estou com acesso nesse momento aqui. Vamos ver se a gente consegue fazer o acesso logo aqui imediato para os senhores perceberem como funciona a plataforma interativa que vai ser utilizada. Essa plataforma tem exatamente o cadastro da minha pessoa como professor. Para o acesso a essa plataforma é necessário a aquisição de um livro, né, que é feito por Parliamo Italiano. É um livro didático que é utilizado dentro do conhecimento do nível específico. São 2 livros didáticos por cada curso. E esse livro didático é um livro didático interativo, onde os senhores podem ter, enquanto estão estudando, também o conhecimento e a interação, que basta você apertar aqui, por exemplo, e aí você tem acesso imediato ao áudio ou ao vídeo em específico, tendo, portanto, a possibilidade de estudar. Ciao, io sono Anna. Piacere, Bruno. Benvenuti. Io sono Carla. E io sono Gianni. Então, Ciao. possível utilizar, portanto, essa plataforma interativa para ter acesso através ao livro, né, didático, um livro didático, que é um livro de exercícios que é utilizado, e alguns instrumentos que temos aqui, vários elementos aqui. E um dos aspectos, um dos pontos bem interessantes aqui é a possibilidade de estudar por meio de jogos, né, interativos. Então, por exemplo, você pode utilizar aqui no livro didático, a unidade 1, adentrar e trabalhar com jogos interativos específicos dessa unidade. Também existe exercícios que são por mim próprios feitos, que são colocados à disposição e que o estudante pode utilizar para, através desse instrumento, ter uma interação com uma plataforma online, que não é uma plataforma minha, é uma plataforma na qual eu me cadastrei como professor e que será dado acesso aos senhores para que possa ter a exercitação, para que possa ter também a compreensão da escuta, né? Todos os elementos que são necessários para o estudo da língua italiana, interativos online, permitindo o acesso aos senhores a esses instrumentos modernos que são trazidos por Parliamo Italiano, pelo método de Parliamo Italiano, tá? E no que diz respeito ao aspecto expressivo, o falar italiano, nós teremos webinários de conversação que serão utilizados como lives internas, onde os alunos de Parliamo Italiano terão acesso internamente à conversação, a webinários de conversação dentro internamente da estrutura do curso, tá? Dito isso, vamos falar um pouquinho então da língua italiana, vamos falar da estrutura da língua italiana e, sobretudo, sobre similaridades que existem no que diz respeito ao italiano e o português, as similaridades do italiano para o português. A estrutura das frases é semelhante, é utilizada a estrutura sujeito, verbo e objeto. Por exemplo, se eu digo eu amo Rosana, né? Eu estou utilizando o io, que é o eu, né? Que é o sujeito,
amo, que é o verbo, e Rosana, que é o objeto dentro dessa frase. Então, portanto, temos essa mesma estrutura sendo utilizada na língua portuguesa. Se nós formos observar a conjugação é muito similar. Então, eu digo verbo amar, eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, vós amais, eles amam em português. Em italiano é io amo, tu ami, lui, lei ama, noi amiamo, voi amate e loro amano. Então, temos aqui uma estrutura muito parecida também no que diz respeito à conjugação, que traz aqui características de similaridade entre o italiano e o português. Também há uma proximidade, em várias palavras, há uma proximidade no que diz respeito o significado. Então, eu trouxe alguns exemplos aqui. Por exemplo, a palavra ideia, né? Identitar, inclusive carteira de identidade, carta de identidade, empregado, né? Endereço, indústria, né? Que é igual praticamente, enfermeira, que é enfermeira, informazione, ingegnere, que é engenheiro, início, né? Enseñante, que é professor, existe professor ensinante e existe também o professor universitário, que geralmente é chamado de professor, né? Inverno é igual, embora verão não seja, né? E verão se chama estate, né? Isola, que é ilha, italiano, quer dizer, são palavras que são símiles. Contudo, é importante dizer que também existem discrepâncias em relação ao português e o que nós chamamos no português de falsos cognatos. E em italiano são chamados de falsi amici. Falsi amici. Falsos amigos, né? No sentido de que são palavras que parecem ser amistosas, mas que essas palavras que parecem ser amistosas, elas, na verdade, elas trazem uma diferença. Por exemplo, albergo. Albergo, em português, a gente pode entender uma outra coisa, né? Uma casa para albergar pessoas carentes, por exemplo. Aqui não, albergo é hotel. Álbero, interessante, uma outra característica é que algumas palavras que têm um gênero diferente, árvore, no português, é feminino. Albero, que é árvore, em italiano, é masculino. Tá? Fiore, que é flor, flor no português é feminino. Contudo, fiore é masculino. Folho, folha no português é feminino. Folho no italiano é masculino. Temos aqui em amarelo aqueles que são falsos cognatos mesmo. Então, por exemplo, aula. Aula é a sala de aula, não é a aula. Aula, na verdade, é classe. Então, nós estamos tendo uma classe de italiano. Tá? E a nossa aula é virtual, através do YouTube. Tá? Andare. Andar não é andar, é ir. É o verbo ir. Né? Abastança. Abastança é suficiente em italiano. Tá? Bastante em português é muito. Né? E em italiano, abastança é suficiente. Birra, na verdade, não é coisa que menino faz em italiano. Birra é cerveja. Burro não é uma pessoa que não tem inteligência. Burro, em italiano, é manteiga. Caldo não é aquilo que a gente bebe, né? Uma comida que a gente bebe. Na verdade, isso em italiano é o brodo. Aqui é quente, é o calor, né? Caldo é o calor. Calza não é aquilo que a gente usa para as pernas, né? A calza quer dizer meia. E, na verdade, o acessório para as pernas é o pantalone, que é a nossa calça. Câmera não é a da máquina fotográfica, é o quarto onde a gente repousa, né? Cameriere é o garçom, a garçonete, cameriere, camerieira, né? Classe, essa eu já falei, é aula. Cognome é sobrenome.
Colazione é café da manhã. E assim vai. Algumas palavras que são diferentes. Então, se eu falo agora, é adesso. Se eu falo então, é allora. Se eu falo ainda, é ancora. Se eu falo também, é anche. Tá? Então, algumas palavras são diferentes. E a gente tem que observar as palavras que são diferentes e também os falsi amici, aquelas palavras que são amigáveis, mas que, na verdade, podem nos trazer problemas no dia a dia. Isso aqui é só alguns exemplos, mas como em Parliamo Italiano você terá acesso ao léxico que é realmente usado, as palavras que são realmente usadas, então é possível, né, que você tenha o acesso e possa, com o conhecimento do léxico, não passar por essas situações. Que quando a gente não tem o conhecimento do léxico, isso aqui se torna mais uma situação de curiosidade. Quando se ensina o léxico, não se torna mais uma coisa curiosa, porque essas palavras passam a ser palavras do dia a dia, do conversar entre as pessoas. Então vamos conhecer agora o turismo na Itália. Eu trouxe aqui para vocês esse mapa que é muito interessante. Na verdade, não é um mapa, é uma foto de satélite da Itália, uma foto de satélite tirada pela ESA, a Agência Espacial Europeia, e traz aqui a Itália, né? E nós podemos perceber alguns elementos geográficos muito interessantes nesse mapa. Para quem conhece, percebe logo. Por exemplo, tem um buraquinho bem aqui, ó, pretinho, bem aqui ao redor de algumas cidades. Ó. Isso aqui é o Etna, o vulcão Etna, né? Esse buraquinho aqui é o parque onde está o vulcão Etna, que vai estar bem aqui no meio, tá? Bem aqui no meio, desculpe, aqui, ó, certo? Então, o vulcão Etna está bem aqui assim. Bem aqui, você vê uma cidade toda iluminada, bem aqui assim, ó, e você pode ver aqui também um buraquinho, bem aqui, ó, que é o Vesúvio, né? O vulcão Vesúvio, que fica no Golfo de Nápoles. Dá para perceber, inclusive, o contorno do Golfo de Nápoles aqui, tá? Aqui percebemos um outro acidente geográfico italiano, tranquilamente. Tem luzes aqui de um lado, tem luzes aqui do outro, e aqui você percebe que tem uma escuridão. Isso aqui é a cadeia de montanhas que divide a Itália no meio, de um lado ao outro, que são os chamados Apennini italiano, né? Que divide a Itália de um lado ao outro. E a gente pode perceber claramente aqui essa cadeia de montanha presente nesta foto de satélite. Porém, podemos aqui identificar nesta foto de satélite, identificar aqui no mapa as regiões italianas. É importante dizer que não existe na Itália estados, como é o caso do Brasil. Não existem estados. Então, nós temos aqui a região toscana, aonde não existe uma capital, porque não há uma autonomia. Então temos Firenze, que é chamado de capoluogo da região toscana, tá? Então não existe, portanto, uma capital de cada região dessa da Itália. Cada região dessa aqui tem aquilo que é chamado de capoluogo, porque essas regiões não têm autonomia. Na verdade, temos aqui Friuli, Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e a Aosta, região da Aosta, Vale da Aosta. São esses três lugares aqui onde há uma autonomia maior, mas não chegam a ser, como no Brasil, a existência de estados federados, né, que têm uma autonomia considerável, né, uma constituição própria. De modo que a Itália é um estado unitário e, por isso, não existem capitais de cada região dessas aqui da Itália. Vamos continuar a dar exemplos. Um outro exemplo é Nápoles, que a gente falou ainda agorinha, que a gente chama aqui de Nápoles. Firenze a gente chama de Florença, né? Nápoles tem como o capoluogo da região chamada de Campania, né? Da região Campana, região da Campanha italiana,
tá? E de um outro lado, a gente percebe aqui essa luz bem forte que está aqui, que é Roma, que é a capitale. La capitale italiana é Roma. Roma é a capitale italiana, tá? E fica aqui nesse lugarzinho aqui. Dito isso, nós vamos trazer aqui para o conhecimento, como a ideia é trazer um conhecimento sobre o turismo na Itália, nós vamos trazer para os senhores aqui um roteiro básico de turismo na Itália. O local que geralmente o brasileiro chega na Itália é por Roma. E Roma fica bem centralizada. Ela está aqui, ó. Roma está bem aqui no centro da Itália. Essa região aqui é a região sul da Itália. Essa região aqui onde está Roma é a região central da Itália. E essa região aqui é a região norte da Itália, tá? Então, Roma, ela centraliza bem o país, né? E geralmente é o local também de chegada dos voos brasileiros é por meio de Roma. Então, ela tem tanto acesso para as atrações do sul da Itália, como também para o norte da Itália. De modo que, chegando em Roma, sugerimos o seguinte roteiro, um roteiro que vai ao sul da Itália e retorna a Roma, e depois um roteiro que vai ao norte da Itália e depois retorna a Roma, para que você possa retornar ao Brasil, se fizesse esse roteiro. No que diz respeito, portanto, a esse roteiro, temos Roma como um lugar central e também com algumas atrações, como a gente vai ver. Temos a região de Nápoles, de Nápoles em português, que vai ter algumas atrações, o Vesúvio, a Pompeia, Capri, Amalfi, a gente já vai falar sobre essas atrações. Temos a região de Florença, aonde temos algumas atrações, a própria cidade de Florença, a Pisa, que fica nos arredores de Florença, Assis, que não está muito longe de Florença, temos o Vale da Órcia e também a cidade de San Gimignano. E a gente vai falar de cada uma delas aqui devagarinho nesse roteiro. De um outro lado, Veneza, saindo de Florença, se pode, passando por Bolonha, chegar a Veneza, né? E de um outro lado, temos aqui Milão, né? E de Milão, nesse roteiro, se retornaria a Roma, tá? Então, basicamente, essa é a sugestão de um roteiro básico. Depois eu vou falar outros lugares muito interessantes na Itália, mas essa é a sugestão de um roteiro básico de turismo na Itália. Esse roteiro ele leva algumas sugestões. Primeiro, em cada lugar desse, chegando em Roma e nas outras cidades, a melhor opção é se hospedar próximo das estações de trem dessas cidades, permitindo com que seja possível fazer a saída a pé do hotel, ou proximamente, muito próximo do hotel, até a estação de trem, e dali pegar os trens, ou os trens regionais, ou os trens de alta velocidade, o trem que a gente chama de trem-bala aqui no Brasil, né? Que permitem essas principais cidades, Nápoles, Firenze, Veneza, Milão, têm acesso através de trens de alta velocidade. As outras cidades menores através de trens que não são de tão baixa velocidade, que têm a possibilidade de fazer acesso entre essas cidades. Então, a melhor opção, portanto, é hospedar-se próximo das estações, permitindo um deslocamento rápido entre o hotel, a estação e a saída para a cidade a seguir, trazendo uma comodidade e uma rapidez também. Um segundo ponto é um deslocamento de trem entre as cidades, que é aquele sugerido, né? Existem trens, não é necessário usar somente o trem-bala, é possível utilizar trens que são mais acessíveis e que trazem também a possibilidade de viagens rápidas. Geralmente a viagem de Roma a Nápoles em torno de 2 horas, a viagem de Roma a Florença em torno de 2 horas, mesma coisa de Florença a Veneza, né? E a alimentação em restaurantes italianos, dizemos isso porque a ideia é aprender o italiano e aprendendo o italiano é possível ter acesso a um aspecto que é muito interessante. Você pode procurar
restaurantes nas cidades que são voltados para o público italiano e que, através do conhecimento da língua italiana, você pode acessar sites de avaliação de restaurantes em italiano e ter um conhecimento da qualidade e do custo-benefício dos restaurantes. Eu já fiz isso aqui, então é uma vantagem muito grande você conhecer o italiano, porque você pode fugir daqueles restaurantes que são mais caros e que não quer dizer que tem mais qualidade, apenas que eles oferecem um serviço de língua estrangeira, que geralmente é o inglês, que você conhecendo o italiano tem toda a possibilidade de ter acesso a uma culinária, às vezes até melhor, a preços que são preços utilizados pelos cidadãos locais, pelas pessoas que vivem nas cidades. Tá? Também, um outro ponto é a possibilidade de que em cada cidade dessa se fazer o que é chamado de abonamento, né? Que é pegar um cartãozinho que ou é diário ou por alguns dias, que já tem esse aspecto de ser um cartãozinho para turista. O cidadão comum, ele tem o seu cartão mensal, né? Esses cartões, eles são geralmente 3 dias, de 2 dias, de 1 dia, né? Então você pode comprar um cartão que consente você andar na cidade por meio desses abonamentos, né? Desse cartão de abonamento, para você usar os meios de transporte, que são bons meios de transporte, e ter acesso, portanto, a um deslocamento na cidade, muitas vezes bem mais rápido. É mais rápido andar em Roma de metrô do que de carro, de táxi, né? Um outro aspecto importante é a possibilidade de fazer e ter o conhecimento e fazer a reserva, sobretudo dos museus que existem nesses locais, online, e evitar assim filas que são muito grandes no período de férias na Itália. Tá? Nesse sentido, vamos dar aqui um exemplo. Em Roma, possivelmente um dia é necessário para que se faça o Museu Vaticano, que pelo menos metade de um dia, o próprio Vaticano, que requer 1 a 2 horas para que você possa conhecer isso, se você não enfrentar a fila para poder subir na cúpula do Vaticano, que pode demorar mais, mas que nessas duas situações, o Museu Vaticano e a cúpula do Vaticano, você pode fazer reservas online e ter acesso mais rápido, sem enfrentar tantas filas, né? Na saída do Vaticano, existe o Castelo de Sant'Angelo e a Piazza Navona. E próximo da Piazza Navona, o Panteão. Então, tudo aos arredores do Museu do Vaticano. Isso aqui deve dar basicamente um dia para se fazer. Um outro roteiro é o Coliseu. O Coliseu, o Fórum Romano, que está do lado do Coliseu. A Fontana de Trevi, que saindo do Fórum Romano, dá uma caminhadinha para poder chegar na Fontana de Trevi. E de metrô você pode finalizar esse dia chegando na Piazza Espanha, né? Que é um lugar muito interessante também de Roma. Bom, dito isso, temos também alguns roteiros alternativos se você tiver mais dias para poder caminhar em Roma. Bom, esses roteiros alternativos, um deles é muito interessante, é pelas igrejas de Roma. Então tem a igreja de Santa Maria, tem a igreja de São Paulo, que fica já fora dos muros da Roma Antiga, né? Então, um roteiro alternativo bem interessante é o roteiro de conhecer as igrejas de Roma. As igrejas, por exemplo, daquele filme Anjos e Demônios, né? Estrelado pelo Tom Cruise, né? Pelo Tom Hanks, desculpem, né? É um roteiro bem interessante e nessas igrejas, né? Um roteiro alternativo também bem interessante olha os mirantes, sobretudo, que aparecem no filme A Grande Beleza, né? Que também traz um outro olhar de Roma, com lugares de Roma que não são muito aqueles lugares do dia a dia, do comum, né? Que todos os turistas frequentam, mas que dão um olhar interessante da cidade. Eu mesmo ainda não tive a oportunidade de ir nesses locais, porque quando esse filme saiu, eu já não estava mais na Itália, e no momento já não estou mais em condição de
porque minha estada na Itália era no momento como estudante, né? E no momento ainda não tive condições de retornar à Itália. Então, alguns lugares desse roteiro que a gente falou, Fontana di Trevi, onde se joga as moedinhas e se faz o pedido, né, para ser atendido em termos de prosperidade. O Coliseu, que aqui é uma imagem antiga, né, do Coliseu, ele está bem diferente hoje dessa foto aqui. O Vaticano, né, aqui temos o Vaticano, né, a cidade do Vaticano, né, uma foto panorâmica da cidade do Vaticano, né? Lá no final aqui está o Castelo de Sant'Angelo, que eu falei ainda há pouco. Dentro do Vaticano temos os museus Vaticano. Uma das atrações dos museus do Vaticano, tem vários tipos de atrações. Uma delas é a Capela Sistina, que está lá dentro dos museus Vaticano. E o segundo lugar que falamos é esse aqui, é Nápoles, né? É Nápoles, esse aqui onde estou apontando com a seta. Nápoles, existem várias atrações muito interessantes. Um dia, praticamente, para você poder vir aqui nessa zona de Nápoles, onde está o Vesúvio, você pode ir no Parque do Vesúvio e olhar o vulcão. Parece que não é muito interessante, mas existe um parque ecológico muito legal aqui que permite uma caminhada muito boa e o Vesúvio é muito monitorado, né? E abaixo do Vesúvio, a cidade romana que foi soterrada por uma erupção piroclástica que ocorreu no início do milênio, né? Por volta de 20, 30 depois de Cristo. Né? E essa escavação, essa cidade estava toda soterrada. O que a gente vê hoje dessa cidade foi alvo de escavações arqueológicas que estão sendo feitas continuamente desde 1850 e que trazem uma cidade romana original. O Fórum Romano de Roma, você vai ter lá muitas igrejas medievais, porque Roma continuou sendo utilizada nos períodos seguintes. Então, dificilmente você tem a originalidade que você tem em Pompeia e em Herculano, que são essas duas cidades que foram soterradas por esta erupção que ocorreu no início do milênio passado. Tá? E é muito interessante. Um percurso, só para você ter ideia, um percurso básico, mínimo, dentro de Pompeia, para você conhecer o básico de Pompeia, é 4 horas. 4 horas, é uma cidade grande. Né? E você teria uma caminhada de 4 horas para você andar dentro de Pompeia e fazer um percurso básico. Mas existem percursos mais detalhados que são em torno de 6 horas. E você sai de Nápoles, vai ao próximo Vesúvio, pode ver Pompeia e também pode subir lá no Vesúvio. Tá? Então é muito um passeio muito interessante. Um outro passeio muito bonito mesmo. Esse é um dos lugares mais bonitos da Itália e do mundo. Quem já foi sabe disso. É a chamada Costa Amalfitana, que fica também no Golfo de Nápoles, já na parte de trás aqui do Golfo de Nápoles, a Costa Amalfitana. Esta Costa Amalfitana termina ela e já começa a Ilha de Capri, que é um outro roteiro que é muito conhecido também e muito bonito. Né? É um paraíso natural, mas também é uma ilha, que era vamos dizer assim, a coqueluche do pessoal que tinha lá no século XIX, os pintores, as pessoas ricas da Europa queriam ter uma casinha em Capri. Então, dentro da cidade, você tem casinhas que são autênticos primores do estilo do século XIX. Né? Então, é uma ilha muito bonita, é um lugar paradisíaco, belíssimo. Não é à toa que você vê todos esses barquinhos aqui, esses que são iates que ficam aí atracados, aproveitando a beleza do lugar. Tá? Aqui uma visão panorâmica do Golfo de Nápoles, onde existe a cidade de Nápoles, que está aqui, o Vesúvio, que está no centro do Golfo de Nápoles, e do outro lado aqui está Sorrento, e de trás de Sorrento
já está a Costa Amalfitana, e aqui nessa parte aqui, onde não se está vendo aqui, está a ilha de Capri, tá? E o Golfo de Nápoles tem todas essas atrações. É no mínimo um dia para você ir a Pompeia, um dia para você ir à Costa Amalfitana, um dia para ir a Capri e retornar, e à noite conhecer alguma coisa dentro da própria cidade de Nápoles, que tem menos atrações, assim, até porque é uma cidade que tem alguma dificuldade de sujeira, de desorganização na cidade, né? Insegurança também, né? Que existe na cidade, que traz uma dificuldade, é um ponto de apoio, mas as atrações estão ao redor de Nápoles, tá? Dito isso, retorna-se a Roma, então você pode fazer uma parte dos passeios em Roma e a Nápoles, retornar, fazer uma outra parte, depois ir a Firenze, ou então fazer tudo, ir a Nápoles, depois... Aí você organiza como acharia melhor, né? E depois seria na região de Florença. Florença em si é uma cidade que tem... Essa é um dos pontos turísticos de Florença. Todas as atrações estão muito próximas umas das outras, os museus estão muito próximos uns dos outros. Eles dividiram as principais obras, então o Michelangelo está... o Davi de Michelangelo está em um museu, o outro museu tem outras obras de Michelangelo, e portanto, tem a Galeria degli Uffizi, que tem um museu com as principais obras renascentistas da Itália, e essa aqui é a Ponte Vecchio, que une os dois lados da cidade, que é uma ponte onde tem vários locais de comércio, né? Então, é uma ponte que você passa aqui por dentro dela e de um lado ou outro da ponte tem lugares de comércio, né? Comércios diversos aqui, tá? E liga um lado ao outro para chegar no castelo dos Médici, né? Dos Medici, né? Que está do outro lado aqui da cidade, tá? Aqui próximo a Florença, mas basicamente a única atração que tem dentro da cidade de Pisa é esse complexo aqui onde está a Torre de Pisa, né? Está Pisa, mas é muito interessante, mas basicamente é você chegar lá, tirar uma foto e retornar, né? Perdendo uma metade de um dia para poder fazer isso, mas vale muito a pena tirar essas fotos. É um lugar bem interessante, tá? Um outro lugar que está um pouco mais aqui, já em Perúgia, não está em Florença, está nessa região de Perúgia, mas é próximo de Florença, é Assis, né? E Assis é um lugar de turismo religioso, mas o lugar também é bonito. Eu nunca tive em Assis, mas sei que as pessoas falam que é um lugar muito bonito. Um outro lugar próximo que eu também não visitei é o chamado Vale da Órcia, que fica na zona rural da Toscana. E uma das cidades que existe dentro do Vale da Órcia é a cidade de Pienza, uma cidade bem pequenininha, onde dá acesso a essa vista maravilhosa aqui, dessas montanhas. E essa vista dessas montanhas é onde os pintores impressionistas, eles pintaram, iam para esse Vale da Órcia, se hospedavam nessas pequenas cidades para poder pintar os seus quadros. Então, há alguns quadros de Monet, de outros pintores, né, franceses, impressionistas, que no início do século XX iam para essa região e as paisagens pintadas pelos impressionistas eram, sobretudo, desse lugar, o Vale da Órcia, perto de Florença, dentro da região da Toscana. Um outro patrimônio muito interessante é um patrimônio medieval existente dentro da Toscana e simbolizado pela cidade de San Gimignano, que é um patrimônio mundial, que está ligado justamente a uma cidade toda murada e que tem um patrimônio medieval. E tudo isso aí envolve as atrações da região da Toscana. Dito isso, para ver tudo isso que falei, é um roteiro de no mínimo uns 3, 4 dias, né, para poder um dia em Florença, outro dia em Assis,
outro dia para poder fazer Pienza e San Gimignano e poder retornar. Então, no mínimo 3, e também tendo que ir em Pisa e em algum momento retornar, o que retira uma manhã ou uma tarde para fazer isso. Então, uns 3 dias e meio nessa região aqui, né? Como também na região de Nápoles, uns 3 dias e meio. Então, nós já estamos aí com 8 dias de programação nesse roteiro. Seguindo, próximo roteiro seria Veneza. Veneza, você chega a Veneza e ali você também faz um abonamento, compra um cartãozinho lá para você andar no Vaporetto, que é o transporte público de Veneza, que é um barco, né? E esse barco, nesse Vaporetto, você vai caminhando e parando nos diversos pontos. E em cada ponto tem igrejas, tem locais específicos em cada parada. Você consegue ali ir parando e vendo as atrações que tem. E depois faz isso no início da manhã, você já chega na Praça de San Marco, né, na Piazza di San Marco, já por volta ali da hora do almoço, né? Veneza é um lugar muito difícil de almoçar, muito difícil de você não encontrar um lugar em que você não pague muito caro e que também você não coma em pé, né? Na maioria das vezes, em Veneza, os restaurantes, você come em pé. Então, por exemplo, nessa situação, sabendo o italiano, procurando os restaurantes, eu encontrei um restaurante em San Zaccaria, próximo à Praça de São Marco, para levar a minha família. E esse restaurante, os meus pais já com uma certa idade, esse restaurante consentia de comer sentado e tinha preços populares. Era um restaurante bem interessante que a gente conseguiu próximo à Piazza de San Marco, na localidade de San Zaccaria, que é onde atraca os barcos, né, que estão vindo nesse canal aqui, que é chamado Canale Grande, de Veneza, né? E atraca nessa parte de San Zaccaria para as pessoas irem para a Piazza de San Marco. E ali próximo, por detrás dos muros da igreja, da própria igreja de São Marco, existe esse lugar, que era um restaurante que eu encontrei através desse mecanismo, utilizando a língua italiana para poder chegar em situações que possam atender melhor e que não sejam e que sejam muito interessantes, e que foi esse caso em específico. Dito isso, Milão seria o último aspecto. Milão é uma cidade industrial, ela tem um centro onde existe essa belíssima igreja, a Duomo de Milão. Duomo como são chamadas as catedrais na Itália, né? A catedral é chamada de Duomo. Então, a Duomo de Milão, e próximo da Duomo de Milão, existe a Galeria Vittorino Emanuele e também outras atrações. E também existe um parque público. Nesse parque público existe uma capelinha onde está a Santa Ceia, né, de Leonardo, que é uma das obras que você pode ver, uma obra que você pode ver lá em Milão também. Então, existe a Duomo e existe, sobretudo, essa capelinha onde está a Santa Ceia, né? A obra de Leonardo. Tá? Então, dito isso, a gente pode finalizar a nossa live trazendo outras atrações turísticas da Itália. No meu modo de ver, dos países que eu visitei até o presente momento, e eu não conheci toda a Itália é o país mais bonito que eu conheci, né? Um país muito interessante do ponto de vista cultural. Depois teremos uma live sobre patrimônio cultural italiano, e vocês verão que o patrimônio cultural do mundo se concentra quase todo num único ponto do mapa, e tem centenas de lugares que são patrimônio cultural que estão na Itália. Outras atrações muito famosas existentes na Itália são a Sicília, e estou trazendo aqui apenas uma das atrações da Sicília, que é Taormina, né? Um outro lugar que pode ser visitado e que é bastante visitado. Eu só não coloquei ele no roteiro porque geralmente quem vai à Sicília faz especificamente um roteiro para cá, porque precisa de um outro avião para vir para cá. Então,
não estaria dentro dessa lógica de um roteiro só que se poderia fazer. Geralmente é uma ilha, né? É uma ísola, né? Uma ísola que está aqui. É como se fosse a bola que se desgastou, que murchou, né? A bola da bota. Isso aqui é o pé da bota que está chutando aqui uma bola que murchou. É a Sicília, né? E tem algumas cidades, Catânia, né, que são muito interessantes. Alguns lugares de praia também muito interessantes, um lugar quente, né? Então a Sicília tem uma culinária muito rica também, como em todos os lugares da Itália. E temos, portanto, a sugestão da Sicília como uma outra atração que pode ser buscada. Dentro dessa região aqui, que é o esporão aqui da bota, vamos dizer aqui assim, a Puglia, né, tem esse lugar muito interessante que é chamado de Alberobello, né, que é também uma atração turística da Itália, que também é patrimônio da humanidade e que está nesta região aqui da Puglia. Tá? E um outro lugar também muito frequentado, a gente poderia falar também da Sardenha, né, que é um lugar mais de férias, né, para os italianos, mas um lugar para o turismo internacional muito frequentado é a Ligúria, onde está Gênova, que é um lugar mais de porto, mas existem pequenas cidades na Ligúria que são muito atrativas em termos por exemplo, esse lugar aqui chamado Cinque Terre, na Ligúria, que é um lugar assim, bastante interessante, e outros lugares na Ligúria. É só um exemplo daquilo que se pode encontrar também na Ligúria. Saindo da Ligúria, essa região aqui já entra na Riviera Francesa. Então a Ligúria já tem todo um litoral aqui que já entra na Riviera Francesa, aquela região de Nice, de Monte Carlo, e essa parte aqui da Itália é uma parte que geograficamente parece muito com essa da França também. Na verdade, essa parte da França pertencia à Itália e depois, na Segunda Guerra Mundial, passou a pertencer à França após o resultado da Segunda Guerra Mundial. Então, é um lugar que tem as suas belezas e as suas atrações turísticas também. Dito isso é apenas vamos dizer assim, alguns elementos, alguns pontos, alguns elementos, né? Existem os Alpes italianos, algumas pessoas já me falaram que foram nos Alpes italianos e que a vista dos Alpes italianos nessa região aqui é muito bonita. Então, existem outros lugares na Itália que podem ser explorados assim de conhecimento. O objetivo da nossa live era trazer um pouco de conhecimento da língua italiana e também trazer alguns elementos de conhecimento da Itália, do país, da Itália, da geografia da Itália, do turismo da Itália, do aspecto cultural do turismo na Itália. Tá? Dito isso, esse aqui é um curso de italiano. Nós somos Parliamo de Italiano. Nós temos um curso. Essa é a nossa página, onde você pode acessar parliamodeitaliano.com.br. Você pode ter acesso aos cursos que nós oferecemos. Nós estamos, nesse momento, inaugurando e estamos iniciando com o curso básico. Depois, estamos iniciando também o curso intermediário. E daqui a 2 meses iniciaremos o curso avançado. E também estamos oferecendo um preparatório para provas de certificação da cidadania italiana, preparatório para provas de certificação que muitos brasileiros que estão adquirindo a cidadania, cujos cônjuges querem se naturalizar por serem cônjuges de pessoas que adquiriram a cidadania original italiana, e estão procurando fazer provas de certificação que requerem aqueles requisitos que falei no início da live, que aquelas estruturas da língua que são exigidas no perfil da língua italiana e que levam em conta o quadro europeu das línguas, é necessário dominar pelo menos até esse nível aqui, que é o nível B1 da língua italiana. Então, é muito importante que haja o domínio do básico do italiano e que também haja o domínio
pelo menos a parte do B1 do intermediário italiano, para que seja possível ter o instrumental necessário para fazer estas provas. E o que nós oferecemos é o curso básico intermediário e também oferecemos um curso preparatório que leva em conta a compreensão das estratégias para essa prova, com a análise das provas anteriores dos 3 institutos principais que são utilizados para fazer essas provas aqui no Brasil, preparando-se de uma forma assertiva, levando em conta as provas anteriores para a resolução dessas provas anteriores. Esse curso preparatório é mais assertivo, ele não tem um estudo de conteúdo, então é necessário que você domine o intermediário para você fazer a contento o curso preparatório. O curso preparatório ele vai ter os aspectos de escuta, de preparação, de dicas para a produção textual, também para a produção oral, né? Vamos observar os exemplos de produção oral de cada nível, né? Do nível B1, né? Que existem através dos institutos que fazem a certificação, que são institutos italianos, e que trazem todos os elementos que são necessários para que seja possível passar nessas provas da cidadania. E nós estruturamos todos os nossos cursos levando em conta esse perfil da língua italiana e temos especificamente este preparatório baseado em provas anteriores para que você que já domina pelo menos o B1 tenha a condição de, através desse preparatório, trabalhar uma preparação específica, assertiva, de 4 meses para as provas da cidadania. Tá? Também, para você que já tem um estudo universitário, que busca aprimorar os aspectos mais avançados da língua italiana, ter um aspecto de leitura de textos, de compreensão de discursos, de níveis argumentativos, apresentação em eventos, esses aspectos vão ser contemplados pelo nível avançado do nosso curso e traz, portanto, esses elementos como elementos que você pode também acessar, já tendo um domínio da língua italiana e precisando utilizar o italiano em aspectos mais avançados que são contemplados por este curso avançado, que iniciará daqui a 2 meses. E nós temos, dito isso, parece então que se trata de algo muito caro. Não é. Nós temos um curso básico iniciando com mensalidades, e se você pagar à vista, isso aqui diminui mais ainda, mas você pode pagar em até 12 vezes de R$ 47,91 por mês, e você vai ter 24 meses de acesso ao curso básico, 24 meses de acesso ao curso intermediário, 24 meses de acesso ao curso avançado e 24 meses de acesso ao curso preparatório. E, portanto, permitindo que você tenha como desenvolver o seu estudo no tempo que você tem, na condição que você tem, no lugar em que você estiver, através do online, com instrumentos interativos que a gente viu no início dessa live, e também você pode adquirir esses cursos. Esses cursos estão planejados para serem feitos em até 1 ano, mas você pode fazer ele tranquilamente em torno de 4 meses ou até mais, em torno de 2 meses, né? Se você fizer uma aula por dia, em 2 meses você termina os cursos tranquilamente. O que permite que você vai ter 24 meses de acesso e pode utilizar os nossos combos. Esses preços que estão aqui são preços que têm uma validade de 7 dias. 7 dias de promoção. Até o dia 17 de julho teremos esses preços valendo dentro do nosso site. Depois eles estarão no preço original, que é
eles estão a 50% de desconto, com 50% de desconto. E todos os combos estão com 12% de desconto em cima destes 50% de desconto. E existem 3 combos que você pode utilizar. O combo do básico com o intermediário, que é chamado de Italiano e Padrone, que já está disponível para venda e que apenas por R$ 94,85 por mês, em 12 vezes de R$ 94,85 por mês, você pode fazer os 2 cursos, o básico e o intermediário, né? Você terá também, quando o curso avançado estiver disponível, o italiano Totale, que vai envolver o curso básico, intermediário e avançado, todos disponíveis em aulas gravadas, mas como falei, com lives, com webinários de conversação, e também o curso preparatório no Totale. Mas em que sentido é esse preparatório Totale? O preparatório é para as provas da cidadania. Vamos supor que você começou do zero, não conhece o italiano nem do básico, mas quer fazer a prova da cidadania. Você pode comprar o curso básico, o curso intermediário e o curso preparatório, e você desvendar o italiano rapidamente através do curso básico e do curso intermediário, ter os pré-requisitos para você poder entender as provas e aí exercitar o conhecimento dessas provas, a estratégia dessas provas através do nosso curso preparatório. E com isso, você pode ter o básico, o intermediário e o preparatório juntos, permitindo com que você saia do zero, sem conhecimento na língua italiana, desenvolva esse conhecimento, chegue ao nível intermediário, que é utilizado para as provas da cidadania, e depois possa se preparar com um conhecimento das provas através do nosso curso preparatório. Todos são preços abordáveis. Esses combos também se tornam bastante vantajosos no sentido de trazerem aí uma promoção, né, e trazerem um valor ainda abaixo do valor promocional que está nesse momento. E aí nós teremos a liberação das aulas daqui a 2 dias. Daqui a 2 dias, as aulas, o primeiro módulo do curso básico e do curso intermediário estarão liberados. O curso preparatório, ele é feito de modo síncrono. Então, o curso preparatório é feito através de videoconferências. Então, você participará de uma videoconferência com até 200 ou 300 pessoas, em que você terá no curso preparatório a resolução das provas, o conhecimento das estratégias, e poderá, dentro dessas videoconferências, participar, tirar suas dúvidas, né, e ter uma estratégia que é síncrona. Esses cursos aqui, eles são cursos que têm momentos síncronos, no sentido de ter webinários, terem momentos de lives como esse, mas o curso preparatório ele é completamente síncrono. Mas também as aulas vão ser gravadas e vão ficar disponíveis para que vocês possam acessar essas aulas disponíveis gravadas, tá? Dentro da nossa plataforma, que nós utilizamos para hospedagem, a Hotmart, tá? É isso, meus amigos. Com isso, eu espero ter tirado todas as suas dúvidas sobre Parliamo Italiano. Parliamo Italiano tem esse sentido social, no sentido de buscar trazer o conhecimento da Itália para os brasileiros, e nós teremos outros momentos culturais. A cada mês teremos uma live, que é uma live para o básico e o intermediário, mas também uma live para o curso avançado. Essas lives do curso avançado vão estar ligadas a aspectos da cultura, da ciência, personagens da história italiana, Leonardo da Vinci, Dante Alighieri, Galileu Galilei, personagens políticos da Itália como Giuseppe Garibaldi, utilizando esses personagens para entender aspectos importantes da cultura italiana e da alta cultura italiana, dos conhecimentos que a cultura italiana trouxe, que fazem parte das lives do curso avançado.
Você que tem interesse em se aprofundar mais também em aspectos culturais da Itália, teremos lives também muito interessantes de nível acadêmico, voltado para assuntos diversos da cultura italiana. E nas lives do curso básico e do curso intermediário, teremos 16 lives ao longo desse próximo 1 ano e meio, onde você terá a possibilidade, por meio dessas 16 lives, de conhecer o teatro italiano, de conhecer o cinema italiano, de conhecer vários aspectos da cultura italiana, as mídias sociais na Itália, a moda italiana, a indústria italiana, sobretudo a indústria automobilística. Então teremos todos os aspectos da cultura italiana possíveis que possam ser abordados, estarão presentes nessas lives dos cursos básico e intermediário, que serão 16, e que essa é só a primeira, e as lives do curso avançado. Então tem muito conteúdo, nós postaremos sempre conteúdo nas nossas redes sociais. Participe de Parliamo de Italiano no Instagram, no Facebook, participe de Parliamo de Italiano no YouTube, e você será contemplado com os conteúdos gratuitos de divulgação da cultura italiana que nós ofereceremos através destes canais. Um abraço a todos, meus amigos, e tudo de bom para os senhores. E uma boa noite a todos, boa semana a todos.